Deus essa noite. Relembra o propósito que você está aqui esta noite. Relembra do porquê você veio aqui, você entrou no seu carro e veio aqui, se arrumou. Lembra do propósito, porque sem Ele não há razão, não há motivo de estar aqui nesta noite. Então lembra do seu propósito esta noite. From the throne of endless glory to
definições, então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. João 8,32 diz assim a minha versão: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém ou não amém? Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito conhecido esse texto, né? Usam até para campanha política, né? Que foi usado no ano passado, atrasado. Então, é de domínio público esse texto. Eu gosto assim, né? De texto conhecido. Eu gosto de texto que as pessoas têm domínio sobre ele, as pessoas sabem do que nós estamos falando. É um texto que você já viu muitas vezes. E quando esse mesmo texto ele fala conosco de forma diferente, ele cumpre o propósito da palavra de Deus, que é se renovar. Então a palavra de Deus ela se renova dessa forma quando um texto que foi uma frase que foi falada por Jesus há 2000 anos atrás é atual para nós. E isso é que preenche o meu coração. Então a primeira coisa que a gente quer definir aqui essa noite é que a palavra de Deus é a verdade. Esse é um ponto pacífico no nosso coração. Isso tem que ser uma realidade para você e para todos nós aqui, tá? A palavra de Deus, ela é a verdade. Quando você entende isso, isso não muda no seu coração nunca, sob qualquer circunstância, sob qualquer ataque, sob qualquer aspecto. Então, essa é uma verdade que precisa estar intrínseca em nós, tá? Por quê? Porque hoje, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a gente chama de relativismo, não é? Porque tudo é relativo, todas as coisas que acontecem são relativas, e o tema ele não fica apenas do lado de fora, apenas nas faculdades, apenas no colégio, não, ele já está influenciando o nosso meio. Esse tema já envolve o nosso contexto, e o objetivo disso é muito claro. Se você não percebeu até agora, não é? Você vai sair daqui com esse entendimento. O objetivo do relativismo é fazer com que a palavra de Deus se molde ao meu estilo de vida. A palavra de Deus ela não precisa mais transformar. Sou eu que vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então, fazer o que a palavra de Deus diz dá muito trabalho, é difícil também. Então, a melhor coisa a se fazer é fazer com que a palavra de Deus se adapte a mim. Então, eu não preciso mais viver o que a Bíblia diz. Eu quero sim que a Bíblia diga o que eu quero ouvir. Que a palavra que a Bíblia traz não me cause dor. Ou se ela diz alguma coisa, pelo menos que isso seja de forma relativa. Depende do ponto de vista. Esse é o objetivo do relativismo. A teoria da relatividade, ela mudou o conceito de todo mundo no século XX. Uma teoria desenvolvida por Einstein. Alguém sabe qual é a teoria da relatividade? Muitos anos fora da escola, né, irmão? Muitos anos, não tem como, né? Ninguém aqui consegue se lembrar. Teoria da relatividade. E igual MC. Eita, mas tem um cérebro aqui ainda. Mereceu até palma. Olha que ponto nós chegamos, né? Que ponto nós chegamos? Quem desenvolveu essa teoria foi Einstein, né? Einstein, ele criou isso. Você só tem que entender, irmão. É só entender. O cara criou isso. É só entender. Então, é energia igual a massa vezes velocidade, tudo isso ao quadrado, tá? Essa é a teoria da relatividade. Quem criou isso foi Einstein, com base nos estudos. E agora, de quem? Pois é, nem eu me lembro mais.
cara da maçã, irmão, Isaac Newton. Base nos estudos dele. Em 1926, ele provou isso tudo com um eclipse lunar, dizendo que o tempo e o espaço é relativo. Até Descartes, isso tudo era absoluto. Tempo e espaço era absoluto. Isso aí a gente aprendeu na escola, né? Pelo menos se faltou nesse dia, tá? Você nunca viu isso na vida. Pastor, eu nem sei do que você está falando. Ok, então não vou perguntar nada aqui não, tá? Então, isso a gente aprendeu na escola, que depois de Descartes, isso tudo virou relativo. Só que a palavra de Deus já dizia isso. Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para a palavra de Deus, isso não é novo. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, a gente começa a perceber que não tem nada absoluto, é tudo relativo. Se você sai do globo terrestre e você vai para o espaço, então você está fora desse contexto, dessa realidade aqui. Você vai perceber que a gente criou régua e relógio para medir o nosso tempo, a nossa geografia, o nosso contexto, mas Deus não está preso a esse contexto não. Por quê? Porque foi Ele quem criou esse tempo que nós temos. Quem está comigo? Quem criou o tempo? Deus. Quando Deus criou o tempo, você está vendo, né, irmão? Se você piscar, você vai perder essa palavra aí. Quando Deus criou o tempo? No quarto dia da criação, quando Deus fez os luminares. Foi Deus que criou isso. Então, Deus está fora desse contexto que nós estamos inseridos. Amém ou amém? Deus está fora desse contexto. Então, Ele não sofre o efeito do tempo, porque Ele está fora do tempo. Cronos, que nós utilizamos. Deus está num outro tempo que a gente comumente conhece por eternidade. Kairos, obrigado. Grego, né? Desculpa, é isso aí, ó, tá citando o grego aqui. Tá, ó. Quero falar em português. Eternidade. Deus está nesse tempo, no tempo da eternidade. E no tempo da eternidade, Deus cria o tempo que nós estamos vivendo. Só que esse tempo que nós vivemos aqui, ele está preso ao sol e à lua. Deus está fora disso. Para Deus, um dia nosso é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não faz diferença. Deus está fora desse contexto que nós estamos vivendo aqui. Ok, a partir daí, que tudo virou relativo, acabaram-se os valores absolutos. O que está na moda hoje é o relativismo. Ah, pastor, mas depende disso aí que você está falando também, tá vendo? É isso aí mesmo, é relativo. Só que, irmão, a Bíblia, ela deveria ser a palavra final para nós. A Bíblia deveria ser o ponto final para a nossa vida. Deveria ser a regra de valor para nós, independente de onde estivermos, se no Brasil, se na Nova Zelândia, onde você estiver. Então, para que isso aconteça, a Bíblia, ela não tem que ser apenas de conhecimento teórico para você. Ela tem que ser mais, ela tem que ser modo de vida. A Bíblia tem que ser prática. E Daniel, ele vai dar esse exemplo para nós, o livro de Daniel, tá? O livro de Daniel. Quando esse Daniel do livro, ele vai para a Babilônia. E ele não se adapta ao que está acontecendo lá. Ele não foi levado de forma sutil, de forma gentil para a Babilônia. Não, ele foi de forma abrupta. Ele foi de forma grosseira
foi levado para a Babilônia. Ele cai lá de paraquedas. E o cenário que ele está vivendo não tem nada a ver com o meio que ele vivia antes. Ele chega lá e o contexto é totalmente outro. Só que a Bíblia vai dizer que ele transforma todo o conhecimento bíblico que ele tem, todo o conhecimento da palavra de Deus, em propósito. E ele decidiu, é o que a Bíblia diz, firmemente não se contaminar com nada daquilo. Daniel chega num lugar que não tem nada a ver com o ambiente que ele vivia, mas ele decidiu não se contaminar. Ele vai viver de acordo com o que a vontade de Deus estabelece. Daniel tem um propósito diferente. Ele muda sua rotina, ele muda seus hábitos para caminhar de acordo com a vontade de Deus, e não ao contrário. Ele não torce a palavra para que ele viva e a palavra de Deus apoie o que ele está fazendo. Ele não faz isso. Não. Ele muda o seu contexto para viver o que a palavra diz. Muito bem. Entendendo isso, veja que o texto que nós lemos, quando você estuda esse contexto, você percebe que Jesus ele está falando com seus discípulos. E ele vai além. Jesus disse que eles deveriam ficar na sua palavra. É assim que está o contexto. Jesus, ele vai dizer que o ato de crer, ele precisa ser acompanhado de atitude. Precisa ser acompanhado de atos. Tem que haver perseverança naquilo que você crê, naquilo que você entendeu. Tem um escritor chamado Peter Duncan. E ele cunhou uma frase que reflete muito bem o que a gente está vivendo hoje. Ele diz assim: estamos vivendo a era da descontinuidade. Você consegue entender o que quer dizer essa palavra? Estamos vivendo a era da descontinuidade. Nós começamos muito e terminamos pouco. Lá no Brasil eu aprendi ainda na minha cidade não me lembro direito com quem, mas tinha alguém que dizia assim: nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Não sei se o pastor lembra disso, que se falava nas escolas bíblicas, né? Nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Pessoas que iniciam muito bem, mas não finalizam nada. É a era que nós estamos vivendo. Não tem fatality. Fatality, irmão, sabe o que é fatality? Você não sabe o que é fatality, você não viveu. Come here? Não? Só quem sabe isso, só quem sabe isso, viveu. Ok? Passa, vou na esparta aqui, tá? Não tem finalização. Jesus diz assim: vocês creram em mim? Sim, Jesus, cremos. Então agora, vocês permanecem na minha palavra. Agora vocês colam, grudam, e eu vou capacitar vocês para o dia a dia. Já creram? Beleza, tamo junto. Então agora você firma, porque a hora que você firmar, agora você vai receber suprimento para você viver a segunda, terça e chegar até o domingo. Então, uma coisa que frustra muito os pastores, não é? Eu me incluo nessa frustração, é que a gente, né, as pessoas, quando elas aceitam Jesus, elas estão prontas para morrer. Pastor, agora Jesus já pode me levar. Só que elas não morrem. Esse é um problema. Porque elas aceitam Jesus, batizam e não morrem. Quando a gente confessa a Cristo como Salvador, a gente está pronto para morrer. Só que não. O ladrão da cruz, foi isso que aconteceu com ele. O cara estava pendurado no madeiro. Ele falou assim: ô Jesus, estamos juntos? Jesus falou assim: é nós. Mas está comigo no paraíso. Já era, morreu, pum, automático. Foi para a glória. Não sofreu, sem dor, sem choro, sem nada. Show de bola. Só que isso não acontece. Dificilmente, né? Dificilmente acontece hoje em dia, a menos que você vá, não é, numa ocasião específica. Então, como a pessoa não morre,
talvez, né, isso seja frustrante de alguma forma, agora essa pessoa vai precisar da palavra de Deus para viver. Se você não morreu no dia seguinte ao seu batismo, então você precisa de palavra para viver. Se você não tem recebido palavra, você não tem vivido a sua vida espiritual de forma correta. Então, quando a gente recebe a Cristo, a gente precisa receber também uma nova vida. E essa nova vida, você precisa da palavra de Deus para te ensinar qual é essa nova vida. E não o contrário, não que você precisa agora adaptar o seu estilo de vida ao que a palavra de Deus diz. Não, não é assim que funciona. Você é que vai adaptar-se à palavra. Então, agora que você continua vivo, amém? Por isso, receba a instrução, busque a instrução, procure essa instrução, para que você possa viver essa vida nova. Jesus vai dizer o seguinte: vocês precisam permanecer na minha palavra. Fique na minha palavra. Ele usa uma frase que mexe com a gente quando você está lendo o texto do capítulo 8, que é a que nós lemos, porque vocês vão conhecer a verdade e ela vai te libertar. E Jesus fala isso para os judeus naquela época, só que eles ficam doidos. Quando Jesus fala isso para eles, eles ficam doidos. Eles falam assim: não, nós somos descendentes, sabe de quem? De Abraão. Nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Isso aí é um erro histórico, né? Grosseiro. Se você estudar um pouquinho, você vai lembrar que o reino do norte foi para o cativeiro da Síria, o reino do sul foi para o cativeiro da Babilônia, e nesse exato momento eles estão sob domínio romano. E os caras falam assim: não, não somos escravos de ninguém, não. Quando Jesus usa esse termo, né, libertar, já fizeram a conexão com ser escravos. Então, agora sob o domínio romano, ninguém quis nem se envolver com o sistema judaico da época. Os caras tinham sinagoga, os caras tinham 2 sacerdotes, tinha um cara no deserto comendo mel silvestre, falando que nem doido. Ele tinha um primo que era mais doido ainda, isso tudo na visão do imperador. Ele falou assim: então não quero saber de me envolver com vocês não. Vocês fazem as leis de vocês, que vocês criaram lá, tá tudo certo. Vou colocar um governador ali para cuidar e tá tudo certo, não vou me envolver com isso aí. Então o judeu não tinha noção, né, do que ele estava falando. A gente manda em nós mesmos. Não é verdade. Todos os líderes que eles tiveram era por indicação romana. Então tudo isso aí cai por terra, tá? Jesus não está pensando nisso. Jesus, ele está falando não de algema nas mãos. Jesus não está falando de tornozeleira eletrônica. Jesus não está falando de bola correntada aos pés. Jesus está falando de um nível mais elevado. E Jesus diz assim: todo que comete pecado, automaticamente ele se torna escravo do pecado. Aquele que comete o pecado é escravo dele. Será que isso tem a ver com o nosso contexto de hoje? Hoje a gente está vivendo um tempo de relatividade, tempo do que é relativo. Sabe como é o tempo que nós chamamos hoje? Hoje o tempo se chama pós-modernidade, assim que é definido filosoficamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós tivemos um tempo que se chamava modernidade, e hoje o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o depois da modernidade, quer dizer, indefinição. A gente está vivendo o tempo da indefinição. Não está definido. Ninguém sabe o que é que nós estamos vivendo hoje. Não tem base sólida. Não se afirma com certeza. A gente tem direito de duvidar de tudo. Eu posso ser o que quiser e não ser nada ao mesmo tempo. As pessoas podem decidir o que querem ser. Os padrões absolutos caíram por terra, está em desuso. E isso, como eu falei, não está só sendo ensinado na high school, não é só na uni que eles estão mostrando isso, não. Em todo lugar. Eles ensinam as pessoas a desacreditar de qualquer coisa, de tudo.
Isso é uma teoria que você está falando? Então prova. Prova isso que você está falando. E isso é em todo lugar, no meio que a gente vive, inclusive na igreja, também é a mesma coisa. Então, entender esse tempo que nós estamos vivendo, irmão, é fundamental para que a gente saiba se posicionar. Para que você, como cristão, saiba se posicionar. Quando você tiver que falar do amor de Deus para alguém. Esse é o ponto que nós vamos chegar aqui essa noite. Porque nós estamos falando de um culto de missões, então esse é o assunto. A Bíblia diz que Deus pega um cara chamado Ezequiel e ele faz o cara andar num tipo de um cemitério a céu aberto. Ele vai passear com Ezequiel num lugar onde tem muitos ossos. Deus não só coloca ele nesse lugar, mas Deus caminha com ele por esse lugar. Passear no cemitério. Alguém que tem essa prática? Só para nós saber se você... Isso é a coisa da minha avó fazia isso, minha avó ia passear no cemitério, né? Não só com o propósito de passear, a avó da Ju também. Um dia eu estava levando elas vivas para o cemitério, quase eu enterrei, porque deu um acidente no caminho para o cemitério. Eu estava dirigindo um carro e eu só vi uma roda assim, tum, tum, tum. O carro fez assim, tum. Meu carro perdeu a roda. Eu falei, gente, que isso? Não se vê todo dia. Então, as pessoas têm hábitos, né? Sei lá, estou perguntando. Deus sai caminhar com Ezequiel pelo cemitério e o objetivo é que Ezequiel saiba onde ele está. Ezequiel, diz aí, o que é que você está vendo, Ezequiel? E ele vê que ele está no meio de um vale de ossos. E esses ossos estão muito secos. E Deus vai perguntar para ele o seguinte: e esses ossos aí, você acha que pode viver ou reviver, Ezequiel? A primeira coisa que Ezequiel faz é detectar o problema. Ezequiel ele consegue detectar o problema. Ele faz uma visualização do ambiente que ele está e ele consegue perceber o que é que está acontecendo à sua volta. Então a gente faz uma comparação com um termômetro. O termômetro é a mesma coisa. O que é que um termômetro faz? Ele faz a verificação da temperatura do ambiente. O termômetro faz isso, ele faz a verificação da temperatura do ambiente. Você olha uma mãe que quer medir a febre de um filho, ela coloca no sovaco, né, o termômetro, e ela olha assim e fala, não acredito, põe na boca. Só a mãe pode fazer isso, ela tira do sovaco e põe na boca. Só a mãe, para comprovar que realmente é aquela temperatura. Ela fala assim, não, tá perigoso, é muito alto, é a temperatura desse menino, não pode, não é? Então, o que o termômetro faz? Nada. Ele só percebe, ele verifica, ele comprova a temperatura, não é? Ah, a criança está com 40 graus de febre, e daí? O que o termômetro vai fazer? Vai soltar algum líquido, alguma coisa? Não, não faz nada. O termômetro não libera substância nenhuma, não traz remédio, não faz nada. Ele apenas informa. Precisa de uma ação. Quando você coloca o termômetro numa criança, quem vai ser mãe pela primeira vez, não resolve o problema, viu, mãe? Você vai ter que fazer mais alguma coisa. Beleza, Ezequiel, você já está vendo aí qual é a função do termômetro. Você percebeu que isso aí, tudo que você está vendo, não resolve nada. Então, agora nós vamos convidar o Ezequiel a fazer uma outra coisa, uma outra função, que é a função do termostato. Então, é a diferença entre o termômetro e o termostato. O que é o termostato? O termostato é um aparelho que tem dentro da geladeira, tem dentro do sistema de ar-condicionado, e ele faz algo interessante. O termostato, quando ele está no ar-condicionado, por exemplo, você coloca lá 31 graus. Eu gosto no meu carro, 31. Se tivesse 35, eu ia colocar 35. Eu gosto assim, irmão, suar lá dentro, é assim que eu gosto. Gosto de passar mal, e a pessoa que está ao meu lado já está
A pressão já foi, já. Tudo bem aí? Já era. Perdi. A pessoa não está mais em condição. Ok, assim que eu gosto. Então, quando você liga o teu ar-condicionado, a primeira coisa, quando você coloca a temperatura, a primeira coisa que o termostato faz é ler o termômetro. E o termômetro vai dizer para o termostato, -5. Então, se colocou lá 31, ele vai começar a subir. E vai fazer a leitura. Vai para 5 positivo, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Eu falei 31. A hora que ele der 31, o que ele faz? Desliga. Desliga. Então, passam uns minutinhos de novo, o termômetro faz outra leitura, dizendo que agora está 25 graus. E o termostato ele faz um barulho na caixa do ar-condicionado que é tum. Faz esse barulho comigo assim, não, só para gravar essa mensagem de hoje assim. Tum. É esse barulho que faz quando liga. Você está participando agora, tá vendo como é difícil pregar, irmão? É difícil. É isso que o termostato faz. Ele toma uma atitude. Então, aí, o Ezequiel faz a leitura do ambiente e Deus fala assim para ele: agora, Ezequiel, agora a gente vai agir. Pode reviver esses ossos? O Ezequiel diz assim: ô Senhor, tu sabes. E Deus, Ezequiel, faz alguma coisa então, mano. Começa a agir. Profetiza, meu filho. Reage. E Ezequiel, liga o termostato. Deus diz para Ezequiel: fala o que eu te mandei falar. Profetiza, Ezequiel. Abre essa tua boquinha aí. Faz alguma coisa. E aí, sim senhor. O que está vendo agora, Ezequiel? Eu vejo um exército de pé. Então já mudou alguns graus na temperatura, só que ainda não está perfeita. Faz alguma coisa, Ezequiel. O que é que falta? Ezequiel diz: falta espírito neles. Então bora, Ezequiel, vamos trabalhar, mano. Profetiza de novo, age, fala alguma coisa. E Ezequiel, a Bíblia vai dizer que o Espírito veio e fez aquele exército reviver. Deus levantou aqueles ossos. Irmãos, a igreja, ela não pode ser apenas termômetro. A igreja tem que ser termostato. A gente não pode apenas analisar e estudar como o mundo se comporta. Já encontrou um irmão termômetro? O irmão termômetro é isso aí. Fala aí, rapaz, tá tudo perdido mesmo. As coisas tá ruim, o capeta pra todo lado, meu chefe se endemoniou essa semana, minha professora, o cão pegou ela lá, e eu vi sangue nos olhos daquela mulher. Eu vi, essa semana meus flatmates endiabrados, o negócio estava feio. Não sei onde que esse mundo vai parar. Já conversou com gente assim? Essa pandemia aí, rapaz, meu Deus do céu, o que vai ser? Você viu o número de suicídio? Você viu o tanto de homeless que tem na rua? Você viu o tanto de gente sem visto? Você viu isso? Você viu as pessoas que estão sofrendo? Você viu? Sim, eu vi. E aí? O que dá pra gente fazer? Não sei, tá tudo perdido. Termômetro. A igreja não pode ser apenas termômetro. A gente não pode apenas fazer a leitura e ficar na leitura. Quando você sabe que tem gente se suicidando, você faz alguma coisa? Você está pensando em alguma coisa? Quando você sabe que nós estamos vivendo um tempo de crise, você tem pensado em alguma coisa? Qual é o papel da igreja? Você já pensou em orar por alguém?
Você já pensou em jejuar por alguém? A gente jejua para ficar magro, né, irmão? O que é que nós temos que fazer nesse tempo? Eu não sei, não estou dizendo o que fazer, estou dizendo que a gente precisa começar a agir em vez de só analisar. Deus estabeleceu um ideal para a humanidade, para a família, para o casamento. E enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar trabalhando, regular a temperatura, irmão. Qual é a temperatura que o mundo está vivendo? A gente identificou essa temperatura, está muito longe do ideal. Então a gente faz a leitura do termômetro. E agora, a ação do termostato para fazer com que a temperatura chegue no ponto certo. Qual é? Você conseguiu pensar nisso? Esse é um tempo de termostato para a sua vida. Esse é o tempo que a gente deveria começar a pensar em coisas diferentes. Então, chegou a sua hora. Hora de você começar a buscar algo de Deus na sua palavra. A gente é a última coisa. A gente gosta de louvorzão, a gente gosta de lanche depois do culto, a gente gosta só da parte que nos agrada, né? Só da parte que nós achamos interessante, a comunhão com os irmãos e tal. Qual é a tua ação? Se você serve a Deus é porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Mas a gente esquece desse propósito muito fácil. A gente deixa de lado esse propósito muito fácil. Então, essa noite é um tempo que o Senhor nos reuniu aqui para que você lembre que essa verdade que está no seu coração, ela não está libertando ninguém. Ela libertou em você e morreu em você. Como você está comunicando, transmitindo, como essa verdade está chegando em outro lugar, como você está facilitando que a verdade chegue em outros corações. Esse é o ponto que o Senhor quer comunicar conosco essa noite. Por isso queria convidar você a ficar em pé e começar a convidar você. Queria convidar o grupo de louvor Agape Worship vertical, para cantar aquele último hino, uma vez mais. Enquanto nós vamos orar aqui. Queria convidar você a voltar para a palavra. Voltar à palavra, sabe por quê, irmão? A gente se distancia fácil. Você poderia estar mais perto.